Então, eu sou Leniane de Moraes, vou ficar com vocês nessa noite de hoje, falando sobre as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos. A primeira coisa que a gente precisa compreender, eu vim do tempo que a educação não tinha 9 anos no ensino fundamental. Então, já tivemos uma mudança. Da minha época de estudante, para eu, como professora agora atuante, eu vivi já essa transição. E eu perguntaria para vocês, começaria com essa indagação, com esse questionamento. Por que aumentou-se 1 ano a mais dentro do ensino fundamental? Quando a gente vai buscar os documentos, a gente entende, né, que esse aumento de tempo foi para assegurar um tempo maior de convívio escolar, automaticamente, mais aprendizagem, mais qualidade no aprender, no processo de ensino-aprendizagem. Então, aumentou-se 1 ano a mais para ter mais permanência, um tempo maior de permanência dos alunos dentro do ambiente escolar, e ali a gente poder formá-lo para as atitudes, habilidades, competências, valores. Mesmo porque, gente, veio com tudo isso uma dimensão da qualidade social do ensino e da escola muito forte. Quando a gente fala de qualidade social da educação, a gente deve considerar as dimensões intra- e extracurriculares. Por isso que a gente fala que hoje a gente educa para além dos muros da escola. Tudo que a gente faz em sala de aula, no ambiente escolar, está linkado com o mundo onde o aluno está inserido. Sobretudo, né, nas condições que ele está inserido, para ele enxergar o mundo como ele realmente é e poder fazer as intervenções necessárias nesse mundo. Pensando na nossa educação como fonte de transformação da sociedade. Então, quando a gente pensa no ensino fundamental de 9 anos, a gente primeiro precisa lembrar desse histórico. Nem sempre teve 9 anos de ensino fundamental. E por que ele surgiu? Permanência da criança o maior tempo possível no ambiente escolar. Nós gostaríamos até que as nossas crianças tivessem a oportunidade de um ensino dentro de um turno integral. Quando falo de turno integral, não só a dimensão da integralidade, de educar em todas as dimensões, mas de maior tempo dentro do ambiente da escola, que é um ambiente formador, é um ambiente que tem uma segurança para a criança, segurança tanto a nível acadêmico, como segurança também alimentar. Hoje existe crianças que estão em uma situação de vulnerabilidade muito grande, e a escola, em alguns lugares, é um local que acolhe também para questões de abandono alimentar, abandono intelectual. Então, tudo isso foi pensado nesse ensino fundamental de 9 anos, porque essa permanência ela é importante. A criança passar mais tempo conosco na escola, para a gente ter um tempo maior para trabalhar todas as questões, né, do processo ensino-aprendizagem. Porque nós saímos daquela dimensão de acreditar que escola só ensinava conteúdo. Aquele currículo prescrito que antigamente nós tínhamos, currículo coleção, né? Vinham todos os conteúdos, a gente ficava fixado naquele ali, a gente acreditava que a escola se restringia apenas aos conteúdos listados. Hoje nós sabemos, quando a gente fala de conhecimento, ele vai muito além dos conteúdos. Não que os conteúdos não fazem parte, não sejam importantes, mas não é somente ele. Tem ele toda uma riqueza que caminha junto com a escola, tá bom? Então, eu iniciei essa fala para a gente poder aquecer a nossa noite de hoje. Vou expandir aqui meus slides. A gente vai bater um papo e eu selecionei o que é mais importante dentro das diretrizes do ensino fundamental de 9 anos. Dei uma estudada boa nas bancas, em especial a de vocês, para ver como é que se cobra, né? Qual é a tendência que a banca está cobrando dentro desse documento. E é interessante que as bancas, no geral, a gente cobra praticamente as mesmas coisas. Que é de compreensão mesmo, que é um projeto político-pedagógico, que é a avaliação dentro das diretrizes, quais são as orientações para a avaliação, para a construção do projeto político-pedagógico, para a organização mesmo dos espaços e tempos de educação, do entendimento de olhar essa criança de forma integral, observando todas as dimensões que um ser humano carrega em si, não só a dimensão acadêmica, porque nós estamos no ambiente escolar, embora a atividade fim da educação seja ensino-aprendizagem, mas a gente tem que compreender que ensino-aprendizagem abrange muita coisa, não só conteúdo, tá bom? E aí eu vou voltar no anamnese que eu apresentei para vocês lá em setembro, para a gente poder relembrar o que são e para que servem as diretrizes curriculares. As diretrizes, gente, são normas obrigatórias
Diferente, por exemplo, quando a gente fala de um parâmetro nacional curricular nacional, PCN, por exemplo. Era orientação, eram sugestões. Quando a gente fala de diretrizes, a primeira coisa que a gente precisa compreender que são normas obrigatórias. Não é uma opção segui-las ou não. É uma necessidade. São normas obrigatórias. Quem construiu as diretrizes foi o Conselho Nacional de Educação e todas as escolas públicas e particulares estão sobre essa normativa para seu funcionamento. É necessário que tenhamos, né, alguns órgãos, como o Conselho Nacional de Educação, como o MEC, que tragam algumas orientações a nível de normas obrigatórias. Por quê? Pense se cada escola, cada estado, cada município pudesse trabalhar livremente, sem nenhuma linha condutora do processo. E a intenção, quando esses órgãos criam, né, esses instrumentos, não é instrumento de controle para enrijecer e para favorecer o professor, tirar a autonomia de professor ou da escola, da unidade escolar, não é isso. É porque dessa forma a gente consegue criar um mínimo para que todas as escolas tenham um princípio da unidade. E aí é lógico, quando a gente fala o mínimo, a gente sempre vai lembrar do quê? Da Base Nacional Comum Curricular. Que a Base Nacional Comum Curricular, embora ela tenha vindo depois das diretrizes, e ela funciona, né, conjuntamente, né, porque a BNCC foi o último documento que ela anula as diretrizes, muito pelo contrário, eu vejo uma coisa assim, algo que complementa, uma complementa a outra, para a gente poder organizar as escolas do Brasil. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem para falar o seguinte para as escolas do Brasil: precisamos ter conteúdos mínimos, para que todo mundo, na hora de fazer uma prova de larga escala, por exemplo, lá na prova do SAEB, eu poder fazer uma matriz de referência, sabendo que todas as escolas do Brasil tiveram esse conteúdo. São os conteúdos mínimos. E quando eu falo que não vai engessar a unidade escolar nem o professor, que embora a BNCC, as diretrizes falam dos conteúdos mínimos, ela também traz para nós a oportunidade de completar o currículo da unidade escolar ou do sistema de ensino com uma parte diversificada. Que aí entra a liberdade do sistema de ensino, da unidade escolar, de complementar essa base nacional comum curricular e essa riqueza que vai levar em consideração o local onde está essa escola, o município, o estado, as demandas específicas daquela comunidade, daquele alunado. É nesse momento que nós temos essa autonomia para poder complementar, não como dois blocos distintos, Base Nacional Comum Curricular e parte diversificada, mas integrados, porque eles são importantes que eles funcionem juntos, ok? Então, para a educação básica que orienta o planejamento curricular das escolas, elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, como eu falei para vocês. Às vezes eu vejo algumas questões, gente, querendo colocar na gente uma certa insegurança, falando que as diretrizes foram criadas, construídas pelos sistemas de ensino, ora eles falam que foram pelo MEC, e é importante a gente saber, o Conselho Nacional de Educação que construiu as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, de forma geral. Só para a gente poder lembrar, é um livrinho, que dentro desse livrinho nós temos as orientações para todas as etapas, mas ao mesmo tempo nós temos divisões para cada etapa da educação. Nós temos um livrinho dentro do livro maior, da educação infantil, do ensino fundamental de 9 anos e do ensino médio, dentro desse mesmo livro. É um documento que ele é importante, que nós, enquanto profissionais de educação, deveríamos estar sempre estudando ele, porque ele é um grande orientador. Ele nos auxilia na hora da gente poder concretizar o nosso trabalho. É isso que é interessante. A gente acha que os documentos vêm de forma, é muito burocrático, é muito documento, mas à medida que a gente vai se apropriando desses documentos, a gente vê a riqueza que é a construção de um documento desse e como ele nos auxilia
no nosso dia a dia, lá na escola, lá na sala de aula, ok? E qual é a função das diretrizes curriculares? Primeiro que elas são um conjunto de definições doutrinárias sobre os princípios, fundamentos, procedimentos da educação básica, que orienta as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. As DCNs têm origem aonde, gente? Lá na LDB. Está vendo como é que os documentos conversam o tempo todo? Eles estão sempre atrelados e, assim, existe uma linha, uma condução, um alinhamento de conceito entre os diversos documentos. Quando a gente fala desde Constituição Federal, a gente fala de LDB, a gente fala de diretrizes, a gente fala de BNCC, existe um alinhamento. Porque é necessário que a educação esteja alinhada nos seus documentos. E quando chega lá para nós, nossa unidade escolar, a gente não pode construir um PPP, por exemplo, não estando alinhado a essas normativas, que são tão importantes. Que é o alicerce legal, é o nosso amparo legal da nossa atuação. Então nós estamos bem amparados. Muitas vezes o que nos falta é a apropriação de todos os documentos que estão aí para nós, para serem lidos, compreendidos e aplicados, tá bom? As diretrizes continuam valendo com a base comum curricular? Continua. Vamos entender. Eles têm dois propósitos diferentes, as diretrizes e a BNCC, mas ao mesmo tempo eles se complementam. Então nenhuma anula a outra. Como eu falei para vocês anteriormente, a BNCC foi o último documento, mas ela não impossibilitou a existência, né, e a permanência das diretrizes nacionais curriculares, tá bom? Sim, a função da base é especificar as habilidades que se espera que os alunos aprendam ano a ano. A BNCC foi elaborada à luz do que diz das DCN. Portanto, um documento não exclui o outro. Fazendo analogia, as DCN dão a estrutura e a base recheia essa forma, com o que é essencial de ser ensinado. Portanto, elas se completam. Diretrizes e bases são obrigatórias e devem ser respeitadas por todas as escolas, tanto da rede pública como a particular. Essa informação eu fiz questão de deixar para vocês. Eu tinha já colocado para vocês em outro momento, mas eu estou trazendo ela novamente, porque muitas questões querem falar que com a nova BNCC as diretrizes caíram em desuso. A BNCC substitui as diretrizes. Cuidado com essas afirmações, porque não é verdade. Elas se complementam as duas, embora são normativas, têm força de lei, as duas permanecem como normativas, tá bom? As diretrizes curriculares preservam a autonomia dos professores? Com certeza. As diretrizes visam preservar a questão da autonomia da escola e da proposta pedagógica, incentivando as instituições a montar o seu currículo. E aí a gente tem que saber o conceito de currículo. Se a gente fosse falar no conceito amplo, currículo significa o caminho a ser percorrido. Currículo é a própria vida da escola. Tudo que acontece na escola é currículo. Ora, de forma explícita, como os documentos, nossos trabalhos, ora, currículo implícito, que nós chamamos de currículo oculto. Então, tudo que acontece, a vida da escola, essa vida dinâmica, porque a escola não é estática, ela é dinâmica, ela flui, é pulsante, né? Toda essa vida nós chamamos de currículo. De forma ampla, a gente poderia falar sobre isso, sobre o currículo. No geral, seria isso, é a vida da escola. Antigamente, ou muitas pessoas ainda pensam que currículo é conteúdo. O conteúdo faz parte, também está lá, mas é simplificar demais o que é currículo. Isso é importante a gente poder amadurecer, compreender essa dimensão do currículo, que hoje é tão cobrada. Professor, então a vida da escola é o currículo? Sim. Por isso que nós temos as dimensões do currículo, né? Temos lá o currículo formal, aquele que vem, né, em forma de conteúdos lá pelo sistema. Nós temos o currículo oculto, aquele que acontece de forma velada, mas também que ensina muita coisa. A gente ensina muito mais do que a gente supõe. O currículo oculto, ele é a vivência, as influências que permeiam a escola o tempo todo. E o currículo real, aquele que acontece na nossa sala de aula. Nem sempre o que a gente planeja dentro dos conteúdos vai acontecer como foi planejado. Existe um currículo real que acontece na nossa sala de aula. Então, aproveitei a palavra currículo para poder relembrar algumas coisas. Recortando dentro das áreas do conhecimento os conteúdos que lhe convêm para a formação daquelas competências explícitas nas DCNs.
Desse modo, as escolas devem trabalhar os conteúdos básicos nos contextos que lhe parecem necessários, considerando o perfil dos alunos que atendem, a região em que estão inseridas e outros aspectos locais e relevantes. Quando a gente vai construir um currículo, quando a gente pensa num projeto político-pedagógico, gente, eu preciso entender qual é a comunidade que eu estou atendendo, qual é o grupo, né, que vai estar ali participando comigo daquele ano letivo. Quando eu entendo isso, eu faço escolhas mais assertivas e escolho conteúdos mais relevantes para aquela comunidade. Por isso que eu falo que o projeto político-pedagógico ele é único. Cada unidade escolar tem que fazer o seu projeto pedagógico. Muitas vezes eu vejo escolas que simplesmente copiam e colam de uma outra escola e eu falo, não tem como, porque nenhuma escola é igual a outra. Mesmo que ele esteja no mesmo bairro, o alunado muda toda a estrutura que é pensada para aquele ano letivo. E cada ano, uns alunos saem da escola, outros vêm, e todo ano a gente faz projeto político-pedagógico para pensar conteúdos básicos nos contextos que lhe parecem ser necessários, considerando o perfil dos alunos que atende, a região que eles estão inseridos e outros aspectos locais relevantes. Então, assim, falar de diretrizes é também falar desse nosso posicionamento na hora de construir um projeto político-pedagógico, é falar também de uma gestão democrática, em que todo mundo, a comunidade, os pais, os alunos, nós, professores, gestão, quem está dentro de sala de aula, quem está fora de sala de aula, precisa participar dessa construção do projeto político-pedagógico, que é a identidade da unidade escolar. Tá? A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos. Inseparabilidade, eu retirei isso do documento, tá, das diretrizes, entre educar e cuidar. Muitos alunos que passam por mim, professor, isso não é muito confortável, educar e cuidar. Porque quando a gente fala de cuidar, existe uma questão pejorativa do cuidar como babá. Mas quando a gente fala de cuidar, gente, é cuidar dessas dimensões. É cuidar desse aluno de forma integral. Não é esse cuidar que é das necessidades básicas da criança, mas é cuidar dessa criança dentro desse espaço de formação continuada que é o ambiente escolar. Então essas palavras aparecem sim lá nas diretrizes, educar e cuidar, buscando recuperar para a função social sua centralidade com a educando. Outra informação importante, que eu sempre falo, quem tem aula comigo, temos que lembrar, todo o processo, tudo que a gente realiza na escola, gente, é para o educando, é para o aluno é o centro do processo. Desde que nós saímos da tendência tradicional e viemos para uma visão progressista da educação, o aluno é o centro do processo. O professor era o centro do processo dentro de uma tendência tradicional. Isso é importante vocês saberem, lembrarem sempre. O aluno é o centro do processo. Centralidade, que é o educando, que é o aluno. Está lá bem marcadinho nas diretrizes no documento, tá bom? O ensino fundamental. Após passar pela etapa da educação infantil, e aí hoje nós não vamos falar de educação infantil, vamos falar de ensino fundamental, mas eu sempre tenho que dar uma ênfase que as etapas da educação dentro das diretrizes, elas não são estanques. Temos que compreender que existe, né, uma percepção e uma motivação e um interesse que a gente entenda a educação como um todo complexo e conectado. É como se tivesse uma linha mestra que passa desde a educação infantil até o ensino médio. Não são etapas estanques, são etapas cumulativas, desde a educação infantil até o ensino médio. Isso é importante, porque a sensação que eu tenho é que nós temos uma visão estanque do que é a educação infantil, agora ele passa para o próximo ciclo. Existe uma preocupação com essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, sobretudo nos 3 primeiros anos, que são anos importantes para nós, que diz respeito à alfabetização, e que uma série de coisas que a gente faz na educação infantil, sobretudo a ludicidade, esse eixo ludicidade ainda que é muito forte nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, e toda a preocupação com essa transição da educação infantil para o ensino fundamental.
Hoje existe uma discussão sobre a questão da alfabetização. Nós tivemos um ano que foi muito falado nas mídias que as nossas crianças, as crianças do Brasil, não chegam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. E que isso precisa ser mudado, tem que mudar todo o currículo, tem que mudar essa postura com a educação infantil, porque é muita brincadeira, e a gente precisa alfabetizar lá desde a educação infantil, e isso não é verdade. Eu estava dando uma aula na quarta-feira sobre as múltiplas linguagens na educação infantil. E assim, eu sou alfabetizadora, estou em sala de aula, sou professora de alfabetização. Este ano eu estou no terceiro ano, mas há quase 30 anos eu pego alfabetização, primeiro, segundo ou terceiro ano, gosto muito da área. Eu falo para vocês, quando a gente faz um trabalho na educação infantil, dentro das múltiplas linguagens, do mundo imaginário, com muita musicalização, com muita... Porque toda essa magia da educação infantil, que as pessoas acham que é só uma brincadeira, na verdade, a gente está construindo uma série de repertório que facilitará ao máximo a alfabetização lá no primeiro e segundo ano. Então, assim, a discussão, o foco da discussão, estou jogando luz no elemento errado. Talvez a gente precise realmente fazer o que é necessário lá na educação infantil, não trazer o primeiro ano para a educação infantil, ok? Após passar pela etapa da educação infantil, estruturada pelas interações e brincadeiras, as crianças iniciam a etapa do ensino fundamental. Vamos pensar lá, a criança lá de 5 anos vai para o primeiro ano com 6 anos, a qual introduz uma nova estrutura em sua vida escolar, baseada em componentes curriculares. Por quê? Quando chega, gente, no primeiro ano, nós temos já, né, os componentes curriculares já separados. Nós temos as áreas de linguagem, que comporta língua portuguesa, artes, educação física, não comporta língua estrangeira, que é a partir do sexto ano, né? Então já mudou. De alguma forma, a gente já inicia uma fragmentação. Tanto é que os livros didáticos do primeiro ano já vêm separados. Livro de português, livro de matemática, livro de ciências da natureza, ciências humanas. Então, já existe essa transição, ela já não é tão fácil, porque a criança vai sair de um todo, que a educação infantil, ela apresenta o conteúdo como um todo, a riqueza da educação infantil, que já começa, nós iniciamos de alguma forma uma fragmentação. E qual é a grande sacada das diretrizes que ela fala para nós? Não podemos fragmentar, nós podemos buscar formas de trabalhar esse conteúdo de forma integrada e interdisciplinar. E aí uma boa estratégia é a metodologia de projetos, por exemplo. Eu escolho, né, uma temática e consigo trabalhar todos os conteúdos, tanto das áreas de ciências humanas, da natureza, língua portuguesa e matemática dentro de um projeto. Porque a intenção não é fragmentar. A intenção é criar unidade, continuar o conhecimento de forma conectado. Por isso que é importante a gente trabalhar de forma interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. E a metodologia de projetos traz para a gente essa possibilidade, tá bom? Constituída de 9 anos, o ensino fundamental, esta etapa é dividida em 2 fases. Anos iniciais, 1º ao 5º ano, e anos finais, 6º ao 9º ano. O ensino fundamental, anos iniciais, é organizado em 5 anos de escolarização e terá muito a ganhar se absorver da educação infantil a necessidade de recuperar o caráter lúdico da aprendizagem. É aqui que eu falo que não é estanque, eu preciso conservar esse caráter lúdico da aprendizagem. Eles têm ainda, gente, 6 anos de idade. Eles estão iniciando o ensino fundamental, dentro dos anos iniciais. Eles são crianças e a gente precisa ainda estar recuperando e estar trabalhando a questão lúdica da aprendizagem, que é importante, tá? Vivenciados na etapa da educação infantil. Além da ludicidade, situações concretas são estratégias norteadoras para o processo de aprendizagem. Situações concretas, com certeza. Sabe por quê? Quando a gente pensa em situações concretas, é impossível não lembrar de Piaget, que traz para nós os estágios de desenvolvimento. E dentro dos estágios de desenvolvimento, essa criança que está lá nos anos iniciais, ela vai estar com 6, 7, 8 anos, ela no terceiro ano, que seria os 3 anos dedicados à alfabetização. E ela está no
operacional concreto. São crianças que necessitam do concreto para a aprendizagem. Ela precisa interagir com os objetos para a construção das atividades, da aprendizagem. Porque a dimensão da abstração ainda, em função da não maturidade biológica dela, ela não consegue alcançar. Piaget traz essa riqueza, né, para nós. E quando a gente estuda teorias da aprendizagem, dentro dos conteúdos para o concurso, a gente vê isso. Então, vocês estão vendo que as diretrizes também, ela tem essa preocupação de escrever os documentos amarrados em outros autores. Então, é um documento muito bem escrito, muito bem elaborado, muito bem estudado, com bons referenciais teóricos, tá bom? Então, são estratégias norteadoras para o processo de aprendizagem. Em observância à resolução de 22 de dezembro de 2017, o período de alfabetização deve acontecer nos 2 primeiros anos dessa etapa. Então, as diretrizes trazem para nós que a criança tem que estar alfabetizada até nos 2 primeiros anos dessa etapa. Primeiro, segundo ano. É sobre esses anos que nós estamos falando. O que pressupõe um trabalho organizado e sistematizado para esse fim. Contudo, esse tempo de 2 anos deve levar em conta as peculiaridades do público-alvo da educação especial. E quando eu trago, né, esse público-alvo da educação especial, porque ela consta nas nossas diretrizes. Hoje precisamos compreender que, à medida que o tempo passa, mais turma de inclusão teremos. E a gente precisa ter um olhar muito especial para esse público da educação especial. Existe, ao final das nossos slides, eu vou voltar de novo na educação especial, a gente vai poder falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Então, quais são os fundamentos do ensino fundamental de 9 anos? Deve comprometer-se com uma educação de qualidade social, como eu falei para vocês, lembrando que qualidade social, gente, quando a gente pensa a educação, a gente considera as dimensões que extrapolam o ambiente da sala de aula. Eu preciso educar para o social, preciso educar para esse mundo que se apresenta. Então, é uma dimensão intra e extraescolar que afeta as condições de ensino e aprendizagem. Tem muita coisa fora dos muros da escola que afeta as condições de ensino e aprendizagem. E durante muito tempo, a escola se fechou para isso, fechou os olhos para tudo isso. As tendências tradicionais acreditavam que não existia nenhuma, que a escola era um ambiente neutro. E que essas coisas que aconteciam fora dos muros da escola não repercutiam aqui dentro. Então a gente discute isso com muita força. Então essa escola com qualidade social, igualmente entendida como direito humano, é que a gente sabe que a escola está embrenhada em todos os processos sociais, econômicos do país. Ok? A educação de qualidade como direito fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. O que é relevância, professora? Aprendizagens significativas. Ausubel, que também é as teorias de aprendizagem, né? É um dos psicólogos que falava das aprendizagens, dos conteúdos significativos. Eu preciso ensinar o meu aluno em sala de aula, trabalhar com ele, construção de conhecimento, para ele poder dar significado e transformar quem ele é e o mundo onde ele está inserido. Só é possível fazer isso, gente, com aprendizagens significativas. Eu lembro que a gente pensava antigamente, né? Eu vou falar por mim. Quando estava na escola, eu ficava pensando, por que eu estou aprendendo isso? Onde que eu vou usar isso? Hoje, a relevância do que se escolhe em termos de currículo é pensando nessas propostas. Eu aprendo para poder aplicar. Eu aprendo linkada na minha realidade. Para poder intervir no mundo, para poder transformar o mundo. Essa educação transformadora, ela passa por essa relevância nos conteúdos que são escolhidos. Por que esses conteúdos e não outros? São as perguntas que a gente faz o tempo todo, na hora de fazer escolhas, né? Do ponto de vista das exigências sociais e do desenvolvimento pessoal, a pertinência, que é atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais, com diferentes capacidades e interesses. É pertinente esse conteúdo para esse público onde eu trabalho? Então, vocês estão vendo que o tempo todo a gente se volta para o alunado, porque ele é o centro do processo. A equidade, à luz da importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida. Equidade é uma palavra muito utilizada ultimamente, e se fosse explicar para vocês de uma forma muito simplista, é dar mais para quem precisa de mais. Porque eu consigo ter um mínimo
de condições de largar junto com o outro. Porque, assim, do ponto de vista de partida, o mundo é muito desigual. Se eu não ofertar mais para quem precisa de mais, ele nunca vai conseguir se manter dentro desse espaço de educação, tá bom? Com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagem equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, a equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que delas mais necessitam. A equidade é oferecer mais para quem precisa de mais. Ao lado das políticas universais, dirigidas a todos sem requisitos de seleção, é preciso também sustentar políticas reparadoras, que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagens. O que são políticas reparadoras, professora? Vamos pensar numa política reparadora que abriu muitas portas das universidades públicas para as escolas públicas. Antigamente, quando não existia, gente, essas políticas reparadoras, vocês têm noção que só quem podia fazer medicina é quem estudou num colégio particular muito top, porque só ele passava no vestibular? Vocês têm noção que era muito difícil concorrer no vestibular? Eu da escola pública, um menino que estuda na escola fulano de tal, que ele tem uma carga horária integral, eu só tenho 4 horas de escola. Então, são essas políticas reparadoras, porque não é justo, não é correto, é desigual. É nesse sentido que a gente fala de políticas reparadoras, ok? Nós temos princípios que regem, gente, todos os DCNs. E esses mesmos princípios vão estar tanto no caderno da educação infantil, quanto no ensino fundamental de 9 anos, quanto no ensino médio. E eles são importantes a gente saber, porque sempre cai questões sobre eles. Ora, pedindo para a gente poder identificar o conceito de cada um deles, ora, pedindo quais são os princípios. Então, vamos ficar atentos. Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios: éticos, políticos e estéticos. Os éticos, gente, vai falar, quando fala de ética, né? Eu sempre penso na questão, os gregos, né? Trouxeram uma série de conceitos éticos para nós. A gente vai pensar em termos de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o que eu vejo? Eles misturam um pouco esses conceitos nas questões de concurso, e aí vocês vão pensar o seguinte: quando aparecer forma de discriminação, eu vou estar linkada com as questões éticas. A ética no cuidado. Existe um livro do Leonardo Boff que chama Ética do Cuidado, muito bom. E sempre quando eu vejo o princípio ético, eu lembro muito dele, né? Que ele fala de sustentabilidade, fala da natureza, essa relação ética que a gente tem que ter com as pessoas, com a natureza. Então, apareceu formas de discriminação, vamos lembrar que faz parte do conceito do princípio ético. Os princípios políticos de reconhecimento de direitos e deveres da cidadania. E aí, quando fala de político, vamos lembrar, não é político partidário. As pessoas no Brasil, quando a gente fala de política, eu não gosto de política. Você não gosta de política partidária, discutir partido, se posicionar em relação a qual partido. É uma outra coisa. O conceito aqui de política é outro. Política de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania. Por isso que a dimensão política está enraizada, deveria estar nos nossos ambientes escolares. Por quê? Se eu estou construindo um cidadão para poder intervir no meio onde ele vive, para ele poder reconhecer os seus direitos, seus deveres e fazer cumprir, a dimensão política tem que estar no ambiente escolar. Eu preciso construir com o meu aluno essa dimensão, ele precisa ser protagonista, ele precisa realmente se emancipar e intervir no mundo onde ele vive. Então, o princípio político é de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático, dos recursos ambientais, da busca de equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos
entre os alunos que apresentam diferentes necessidades, da redução da pobreza, das desigualdades sociais e regionais. Então, essa é a dimensão política que a gente trabalha dentro do ambiente escolar. É tudo isso que é dimensão política. E a gente trabalha todas as dimensões na escola. Se não estamos trabalhando, devemos trabalhar. Porque a única forma de eu criar, né, esse ser humano, eu formar esse ser humano, entregá-lo para a sociedade, para ele poder intervir e mudar, é trabalhando a dimensão política, a dimensão ética e a dimensão estética, que é do cultivo da sensibilidade juntamente com a racionalidade. Nós precisamos, a dimensão estética, gente, a gente trabalha tanto lá na educação infantil, embora a gente não saiba que estamos fazendo isso, mas como as crianças estão mais envolvidas com essa dimensão, a gente, de alguma forma, a gente oferta muito mais lá na educação infantil. É o cultivo da sensibilidade juntamente com a da racionalidade, do enriquecimento das formas de expressão e de exercício de criatividade, da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente da cultura brasileira, da construção de identidades plurais e solidárias. Então, essa dimensão estética, esse princípio estético, ele é importante. Trabalhar com as múltiplas linguagens, com as artes. O ser humano, ele tem uma dimensão subjetiva que necessita ser alimentada nesse princípio estético, que é tão importante e pouco falado por nós, tá? Eu vejo que à medida que a gente vai crescendo na escola, a gente está tão direcionado a conteúdos acadêmicos, sobretudo português e matemática, parece que existe uma hierarquia dos conteúdos, a gente coloca português e matemática lá no primeiro, né, no topo. É lógico, uma leitura te possibilita fluir em todos os componentes curriculares, eu entendo isso, por isso que fala, né, que o domínio da leitura e do cálculo ele é muito importante, mas não devemos esquecer a dimensão estética, tá bom? Então nós falamos dos fundamentos, que tem relevância, pertinência e equidade. Nós falamos dos princípios éticos, políticos e estéticos, e nós vamos agora falar da organização desse ensino fundamental. Primeiro vamos pensar matrícula no ensino fundamental de 9 anos e carga horária. Parece muito, né? Parece que a gente está dando aula agora de LDB, que LDB bate bem certinho. E entendam que esse documento está alinhado com a LDB. Então, o que está na LDB também tem que estar aqui, nas DCMs. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a população na faixa etária de 6 anos aos 14 anos de idade. E se estende também a todos que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. Aqui ele está falando, gente, da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. A partir dos 15 anos, o adolescente pode migrar para a EJA, por exemplo, só a partir dos 15. Antes disso, ele está dentro do ensino comum, tá bom? Dentro da etapa do ensino fundamental, não na modalidade EJA. É obrigatória a matrícula do ensino fundamental de crianças de 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março. Decorem essa data do ano em que ocorrer a matrícula. Essa data, ela sofreu alteração, porque quando era estudante dessa faixa etária, o corte era 31 de julho. Quem tem mais de 40, como eu, que está assistindo a nossa aula hoje, sabe que era até 31 de julho, e com o ensino fundamental de 9 anos, ela veio para 31 de março. Professora, e o menino fez aniversário lá no dia 5 de abril, vai ter que ser matriculado na educação infantil. Ele não está dentro dos requisitos para ingressar no ensino fundamental de 9 anos. Isso é importante, tá bom? As crianças que completam 6 anos após essa data, pode ser no dia seguinte, deverão ser matriculados na educação infantil pré-escola. A carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de 800 horas relógio, acho tão engraçado, né? Horas relógio, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho. E, gente, esse negócio de 200 dias de efetivo trabalho é tão sério que, por exemplo, aqui em Brasília, tem muitos órgãos, né, do governo. E aí, quando tem um feriado, ponto facultativo, feriado é na quinta, por exemplo, ponto facultativo na sexta, os órgãos fecham e ninguém precisa repor essa educação não. São 200 dias letivos. Se você emendar um feriado, você tem que pagar esse dia. No sábado letivo, pode ser por meio de um evento, com participação da comunidade, do aluno, mas são 200 dias letivos cravados, tá? A documentação é clara, não tem negociação nesses 200 dias letivos.
e nem nessas 800 horas, tá bom? Porque eu já vi uma questão de concurso falando de ponto facultativo. Na educação não existe ponto facultativo. Você pode até aderir à emenda de um feriado, mas você tem que garantir para o estudante 200 dias de efetivo trabalho escolar. Tá joia? Como é que é o currículo nas DCNs do ensino fundamental de 9 anos? O currículo do ensino fundamental é entendido nesta resolução como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento. Experiências escolares. Pensa comigo, gente. Toda vez que a gente fala de experiência, a gente fala de uma vivência. Eu sempre falo que experiência é mão na massa, é no concreto, ok? Que se desdobra em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados, e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. Além da gente colocar a mão na massa e fazer as experiências de fato em sala de aula, eu sempre vou me reportar e vou iniciar todo o meu trabalho buscando as vivências anteriores. Porque conhecimento acumulado e conhecimento vivido se relacionam. É por isso que é importante a gente lá na sala de aula fazer as rodinhas com os meninos, sobretudo com os menores. Naquelas trocas, eles trazem uma bagagem imensa, porque as crianças chegam em sala de aula, gente, com uma bagagem de informação muito grande. Por que eu falei informação? Porque sempre existe essa discussão, né? Ah, eles sabem um tanto de coisa, mas no fundo não sabem nada, professora. Eles têm informação, porque eles têm muito acesso hoje. Muito tempo de tela, ou televisão, ou internet, celular, uma série de coisas. Um irmão que já estuda, um material impresso em casa, um livro. Hoje a riqueza, né? A criança anda pela rua, ela vê o outdoor, ela vê o mundo escrito. Então ela tem essas informações. Quando ela traz essas vivências, eu pego essa informação e junto com ela eu vou construir o conhecimento. Quando a gente fala que a gente tem uma percepção, né, uma concepção construtivista do ensino, é que eu permito, com a informação que ela traz, com a minha mediação, ela possa construir o próprio conhecimento. Levantando hipóteses, ora ela vai verificando essas hipóteses, ela vê que ora ela acerta, ora ela erra, e ela vai construindo esse caminhar da construção do conhecimento, ok? O foco nas experiências escolares significa que as orientações e as propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só terão concretude, só vai ser concreto por meio das ações educativas que envolvem os alunos. Ação, gente. A educação, Paulo Freire falava de uma praxis pedagógica, né? Que é reflexão, ação. A criança, ela precisa agir sobre o objeto, para ela construir conhecimento. E aí, assim, né, a teoria que embasa essa minha fala, de fato, é a teoria piagetiana, né? Ele acredita nessa ação, ele precisa construir por meio dessa ação. Só terão concretude por meio das ações educativas que envolvem os alunos. Essa educação por meio das experiências, por meio do concreto, por meio das vivências, isso é justamente a grande crítica que a gente fazia e faz até hoje ao ensino tradicional. Que a gente sai daquele modelo de transmissão passiva do conhecimento, onde o professor era o centro, estava lá na lousa, vomitando conhecimento em cima da gente, e a gente como se fosse, né, um banco, só recebendo a educação bancária, que Paulo Freire tanto criticava, só recebia o conhecimento e não interagia com ele, não formulava, não dialogava com ele. Era só uma assimilação passiva do conhecimento. Então as diretrizes falam justamente o contrário, só terão concretude por meio das ações educativas que envolvem os alunos. Nós somos os mediadores, os facilitadores. Vamos propiciar, vamos fomentar, vamos construir na nossa sala ambiente propício para a construção do conhecimento. As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar. Aqueles que compõem a parte explícita do currículo, bem como aqueles que contribuem de forma implícita para também envolver a aprendizagem. Parte explícita, currículo formal, forma implícita, currículo oculto. Para aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, atitudes, sensibilidade, orientações de conduta são veiculados não só pelo conhecimento, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividade,
pela distribuição do tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. Interessante que eu tirei todo esse documento, todo o material que está aqui, eu tirei das diretrizes. Igual estava lá, eu transportei para as nossas lâminas, para os nossos slides hoje. E aí, ele faz, gente, um pormenorizado. Ele fala que as rotinas, os rituais, festa família, mostra culturária, festa junina, que são as festividades, tudo que a gente faz, até o recreio, são utilizados para momentos de aprendizagem. A vida da escola é um aprendizado constante. Porque lá no recreio, a criança aprende a conviver com o outro, a distribuir brinquedo, a fazer regras de convivência entre eles, regras de brincadeiras. Então, tudo que acontece na escola é aprendizado, ok? Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias que produzem orientações sobre o currículo, as escolas, os professores, selecionam e transformam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos, ao mesmo tempo que serve de elementos para a formação ética, os princípios aqui, ética, estética e política do aluno. Dentro das diretrizes também tem um registro sobre a Base Nacional Comum e parte diversificada, que eu iniciei falando lá, mas eu trouxe a letra da lei, a letra das diretrizes para a gente poder ler juntos. O currículo do ensino fundamental tem uma Base Nacional Comum, complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, com a parte diversificada. Então, quem faz a parte diversificada? É o sistema de ensino e cada estabelecimento escolar, cada unidade escolar. A Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado e não pode ser considerada como dois blocos distintos. Eles são integrados, eles se complementam. A articulação entre a Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental possibilita a sintonia dos interesses. Por quê? As diretrizes dão a estrutura e a base, ela vem como se fosse recheio, ok? Mais amplos de formação básica do cidadão, como a realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da sociedade, da cultura e da economia, e perpassa todo o currículo. Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a contextualização dos conhecimentos escolares em face das diferentes realidades. É nessa hora que eu falo para vocês, não existe currículo igual, não deveria, de nenhuma escola, porque as realidades de cada unidade escolar são diferentes. Elas podem até se aproximar, mas nunca vão ser iguais. Essa é a discussão. Tanto é, gente, que uma coisa clara, quando a gente observa nos ambientes que a gente vive, tem famílias que tem uma escola do lado da casa dele, e ele coloca o filho dele numa escola bem mais longe do que da casa dele. E aí a gente poderia se perguntar, mas por que ele faz isso? Porque talvez ele percebe que na outra escola o projeto político-pedagógico é mais rico, oferece mais, e ele quer o melhor para o filho dele. E aí ele busca uma escola que está atenta às demandas. Um bom PPP vai sempre, primeiro, levantar todas as fragilidades da escola. Se a fragilidade é a alfabetização, vamos atacar a alfabetização. Com projetos interventivos, com propostas diferenciadas, materiais diferenciados, aula de reforço. Tem escolas que são muito bem organizadas e ela tem uma responsabilidade, né? Uma vinculação com essa comunidade, ela quer ofertar o melhor. E tem escolas que fazem um PPP de qualquer jeito. Tem escolas, gente, que pega um PPP, copia de outra escola e coloca na gaveta. E o PPP ele tem que ficar em cima da mesa da gestão. Você tem que acompanhar, ao longo do ano, todo esse processo. Para poder avaliar, reavaliar, mudar a estratégia, ver se está atingindo as metas de curto prazo, médio prazo, se as de longo prazo estão conseguindo cumprir as suas etapas, tudo isso. Por isso que algumas famílias buscam outras escolas longe da sua comunidade. Não porque elas querem ficar mais difícil para elas, porque elas acreditam que a escola fulano de tal é melhor do que essa escola. Porque a gestão e esse grupo e essa comunidade faz a diferença, tá bom?
Os conteúdos que compõem a Base Nacional Comum e a parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na cultura, na tecnologia, na produção artística, nas atividades esportivas e corporais, na área da saúde, e ainda incorporam saberes como os que advêm de formas diversas de exercício de cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e dos alunos. Tudo isso pode compor a parte diversificada, tá bom? Professor, e quais são os componentes curriculares obrigatórios do ensino fundamental? Nós temos uma organização diferenciada. Antigamente, nós tínhamos todas as matérias fragmentadas, né? Português, matemática, ciências, história, geografia. Hoje a organização, ela aparece desta forma. Na área de linguagem, que é um único componente, é um bloco, nós temos língua portuguesa, língua materna para a população indígena, língua estrangeira a partir do 6º ano, artes e educação física. Todas aqui, A, B, C, D e E, faz parte da onde? Das linguagens. Já não estão mais estanques. Quando eu penso, né, em um trabalho de metodologia de projetos, em um único projeto eu posso trabalhar com todas as áreas da linguagem, tá? E a linguagem, a artes aqui ainda inclui artes cênicas, plásticas e música, tá bom? Nós temos a matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Dentro das ciências humanas, nós estamos juntos aqui, ó, com história e geografia, nós temos o ensino religioso. E aí, sempre que tem uma questão de concurso, que cai o tal do ensino religioso, aquela perguntinha sempre básica, que também tem na LDB. O ensino religioso é facultado ao aluno? É obrigatório ao aluno? E aí eu trouxe para vocês aí de roxinho, o ensino religioso de matrícula facultativa ao aluno. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme o artigo 33. Então, assim, tá lá, é matéria obrigatória, mas é facultativa ao aluno. Então, fique depois, revisitem aqui para vocês não errarem uma questão fácil como essa, porque eu vejo que é recorrente essa pergunta. Em todas as bancas que dão uma olhadinha, quase sempre cai essa mesma pergunta, tá bom? A gestão democrática e participativa como garantia do direito à educação também consta nas DCM. E nós já estudamos isso dentro dos temas do edital. Gestão democrática, a democracia, a participação, né? É a instância participativa. É um momento que todo mundo pode, em conjunto, dando as mãos, buscar soluções. E a gente participa dessa gestão democrática dentro do projeto político-pedagógico. As escolas deverão formular o projeto político-pedagógico, PPP, e elaborar o regimento escolar de acordo com a proposta do ensino fundamental de 9 anos, por meio do processo participativo relacionado à gestão democrática. O projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta educativa construída pela comunidade escolar no exercício da sua autonomia, com base nas características dos alunos, dos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares nacionais dos respectivos sistemas de ensino. Quando ele fala das referências, gente, que tudo que a gente constrói na escola, dentro do PPP, tem que estar alinhado com o BNCC, alinhado com as diretrizes, alinhado com a LDB, alinhado com a Constituição Federal. Esse ordenamento jurídico, a legislação educacional, ela nos ampara para fazer o nosso PPP, mas temos que estar andando alinhada com ela. Não dá para a gente fazer uma coisa muito diferente na nossa escola que não seja alinhado com todos esses documentos normativos da educação, tá bom? Será assegurada a ampla participação dos profissionais da escola, da família, dos alunos, da comunidade local, na definição das orientações imprimidas aos processos educativos e nas formas de implementá-las, tendo como apoio um processo contínuo de avaliação das ações. É acompanhar o projeto pedagógico da escola ao longo do ano, a fim de garantir a distribuição social do conhecimento e contribuir para a construção de uma sociedade democrática e igualitária. Estamos ainda longe dessa participação real na nossa construção do projeto político-pedagógico. Ainda não escolhemos tudo dentro do ambiente da escola, junto com a comunidade, com os alunos. Somos ainda muito fechados entre nós, né? Eu vejo que ainda o projeto político-pedagógico é construído entre os professores e a gestão.
a gente não abre. Aí você poderia me perguntar, mas professora, seria impossível construir um documento desse com 1.000 alunos, mais os pais de alunos. Só que nós falamos que dentro do ambiente escolar, a gente tem as instâncias colegiadas. O que são as instâncias colegiadas? Sabe aquela associação de pais-mestres? Que nós temos alguns pais que representam a comunidade? Sabe o Grêmio Estudantil, que nós temos os alunos que participam e representam um grupo de alunos? Sabe aquele aluno, representante de turma, que pode participar conosco, do conselho de classe, ele representa a sala dele naquele momento? As instâncias colegiadas são os representantes da participação comunitária, da participação da comunidade. Essa comunidade educativa, ela acontece dessa forma. Então, existem estratégias e modelos de participação, tá bom? Parágrafo único. Como sujeito de direitos, o aluno tomará parte ativa na discussão e na implementação das normas que regem as formas de relacionamentos na escola. Fornecerá indicações relevantes a respeito do que deve ser trabalhado no currículo e será incentivado a participar das organizações estudantis, Grêmio Estudantil, por exemplo. Algo que simplesmente, assim, eu quase não conheço mais Grêmio Estudantil dentro do ambiente escolar. E olha que eu convivo com todas as etapas da educação, convivo com a galera do ensino médio, nem lá a gente consegue mais ver os grêmios estudantis, tá bom? O trabalho educativo no ensino fundamental deve empenhar-se na promoção de uma cultura escolar acolhedora e respeitosa, que reconheça e valorize as experiências dos alunos, atendendo às suas diferenças e necessidades específicas, de modo a contribuir para efetivar a inclusão escolar e o direito de todos à educação. Na implementação do projeto político-pedagógico, o cuidar e o educar, insociáveis funções da escola, resultarão em ações integradas que buscam articular-se pedagogicamente no interior da própria instituição e também externamente, com os serviços de apoio aos sistemas educacionais e com as políticas de outras áreas para assegurar a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões. E aí eu vou explicar justamente isso aqui, ó. Que outras áreas são essas, professora, que está citando? Galera, vamos entender. O aluno, hoje, dos nossos alunos, existe uma solicitação, uma convocação para que os nossos olhos estejam atentos a esse aluno, mesmo quando a demanda não for na dimensão educacional, eu preciso buscar a minha rede de apoio para ajudar esse aluno. Exemplo, se eu recebo um aluno na minha sala de aula e esse aluno foi violado dos seus direitos, tanto a nível de alimentação, violado a nível intelectual, por exemplo. O abandono intelectual se caracteriza hoje por uma ausência do aluno na escola. Se o aluno tem um número de falta alto, eu preciso comunicar o conselho tutelar. O conselho tutelar ir atrás dessa família. Porque 50 faltas mais uma, 25% de falta, o aluno ele é retido naquela série. Porque existe uma legislação que me fala isso. Mas eu preciso ir atrás desse aluno. Eu não vou sair da minha sala de aula, bater na porta da sala desse aluno, mas eu vou buscar a rede de apoio, que é justamente o conselho tutelar. Nós somos convidados hoje a entender o conselho tutelar como uma rede de apoio. A gente sempre, existe um mito com o conselho tutelar que ele é algo punitivo. E ele é uma rede, ele é uma mão que se estende. Tem crianças que precisam de consultas com o neurologista para poder fechar laudo, e o conselho tutelar pode, junto com o CAPES, promover essas facilidades, esse acesso. Então, quando ele fala, né, outras áreas, é a gente pensar que a escola não pode estar numa ilha isolada. Eu preciso entender quais são as redes de apoio que a escola tem. Hoje existe uma série de intervenções, né? Na minha escola, por exemplo, os alunos do 5º ano participam do ProERD, que é uma proposta de trabalho de incentivo, não às drogas, combate ao uso de drogas, desde os alunos do 5º ano, que eles estão indo para um outro segmento, que é o 6º ano, e onde existe uma evasão muito grande dos alunos quando chegam no 6º ano. Então, existe aí um braço da Polícia Militar dentro da escola. Existe um braço do Conselho Tutelar, existe o CAPES, existe o CRAS, existe uma série de instituições que precisam estar andando junto com a escola. A escola não pode se fechar. A gente não consegue resolver todos os problemas, mas a gente precisa pedir socorro. É nesse sentido que esse artigo 23 traz isso para nós, tá bom? Relevância dos conteúdos, integração e abordagem.
Relevância dos conteúdos, isso é importante. A necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo favorece a sua contextualização e aproxima o processo educativo das experiências dos alunos. A oportunidade de conhecer e analisar experiências assentadas em diversas concepções de currículo integrado e interdisciplinar, como eu falei para vocês no nosso início da nossa conversa. Hoje, gente, o conteúdo não pode ser estanque. É só a gente pensar como é que está organizado agora os conteúdos obrigatórios. As áreas de linguagem, elas estão juntas, justamente para a gente poder fazer um trabalho integrado e interdisciplinar. Oferecerá aos docentes subsídio para desenvolver propostas pedagógicas que avancem na direção de um trabalho colaborativo, capaz de superar a fragmentação dos componentes curriculares. Constitui exemplos de possibilidades de integração do currículo, entre outros. As propostas curriculares ordenadas em torno de grandes eixos articuladores, projetos interdisciplinares, com base em temas geradores formulados a partir de questões da comunidade e articulados aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento. Currículos em rede, propostas ordenadas em torno de conceitos chaves ou conceitos nucleares, que permitam trabalhar as questões cognitivas e as questões culturais, numa perspectiva transversal, e projetos de trabalho com diversas acepções. E aí, assim, a gente está falando de uma proposta muito diferente do que a gente foi construído no passado, de um sistema, de uma tendência tradicional. Nós estamos falando de um todo integrado, componentes que se comunicam o tempo todo. Vocês têm noção que isso exige um planejamento muito bem pormenorizado, muito organizado para que isso aconteça? Libânio fala que uma das nossas fragilidades é a falta do planejamento, que só é possível trabalhar com projetos interdisciplinares, gente, se a gente planejar muito bem o que a gente está fazendo. Se a gente for no improviso, de fato, a gente vai dar fatos, conhecimentos estanques. Hoje eu dou português, amanhã eu dou matemática, depois eu dou ciência, um conteúdo não conversa com o outro, como era antigamente. Tá bom? Articulações de continuidade da trajetória escolar. A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem. A gente precisa entender que desde a educação infantil, quando ele entrou na escola, a gente precisa assegurar esse percurso contínuo de aprendizagem. Torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente do ensino fundamental com a educação infantil. Dos anos iniciais, dos anos finais no interior do ensino fundamental, bem como do ensino fundamental ao ensino médio, garantindo a qualidade da educação básica. Eu preciso projetar isso no aluno da educação infantil até ensino médio. Existe um estudo, gente, quando eu dou aula sobre currículo, que os conteúdos da educação infantil até ensino médio, de forma geral, eles praticamente são os mesmos. Só que a gente, em alguns momentos, na educação infantil eu introduzo, no ensino fundamental eu aprofundo, e lá no ensino médio muitas coisas eu vou consolidando, eu vou fechando, né, o entendimento. Só que a gente precisa entender esse todo integrado. O ruim é que a gente só pensa dentro da etapa. A gente só pensa em educação infantil, o ensino fundamental pensa dele de forma fechada e o ensino médio. A gente precisa enxergar ele de forma ampla e conectada. Isso se traduz que é o percurso contínuo de aprendizagem, ok? O reconhecimento que os alunos já aprenderam antes de sua entrada no ensino fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino, bem de novo, o caráter lúdico do ensino contribuirão para a melhor qualificação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa de escolarização. Os anos iniciais, eles são, sim, né, a gente fica muito preocupado com ele, porque é ele que define essa criança confiante, com autoestima, para prosseguir nesse percurso de aprendizagem. Quando uma criança está bem alfabetizada, ela vai bem ao longo da escolarização. Todas as vezes que eu vejo uma criança que não está bem alfabetizada, eu encontro com ela depois de 5 anos, 10 anos, eu encontro algumas professoras, que são professores atuais delas, é aquele estudante que está sempre mediano, um aluno fraco, porque ele não tem essa habilidade da leitura. Ele não consegue compreender as questões implícitas dentro de um texto. Lê, mas não interpreta. Lê, mas não consegue criticar o que está lendo. Não consegue
com convicção, defender uma ideia, argumentar. Então, isso que é importante. Por isso que esses 3 anos do ensino fundamental, a gente olha com tanto cuidado, porque ele é importante, tá bom? Tanto é que as avaliações, toda a discussão que teve ao longo desse ano, era sobre alfabetização, porque isso é preocupante para nós, tá bom? Na passagem dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, especial atenção será dada pelo sistema de ensino ao planejamento da oferta educativa dos alunos transferidos das redes municipais para as estaduais, pelas escolas, a coordenação das demandas específicas feitas pelos diferentes professores aos alunos, a fim de que os estudantes possam melhor organizar as suas atividades diante das solicitações muito diversas que recebem. O que ele está falando aqui para a gente? Quando ele sai lá do 5º ano e vai para o 6º ano, gente, vocês entendem que para a criança mudou a estrutura? Ele saiu de um único docente, de um único professor, e ele vai ter no mínimo ali 11 professores a partir do 6º ano. Aparece a fragmentação. Por isso que a gente fala que a evasão começa a acontecer a partir do 6º ano, porque a estrutura muda muito. Até essa questão mais maternal que a gente faz, né? Não de maternal, assim, essa questão do cuidado. Não é que a gente tem mais cuidado com os alunos de 1º ao 5º ano, é porque nós temos mais tempo e mais contato com eles. Pensa, eu fico com os alunos, aqui em Brasília são 5 horas de sala de aula. Talvez daí para vocês são 4 horas, que nós temos uma jornada ampliada. Eu fico 5 horas por dia com esses alunos durante 200 dias letivos. É muito tempo, então eu conheço, né? Eu tenho a possibilidade de conhecer meu aluno mais profundamente. Porque é justamente nesse momento que ele precisa muito disso, porque eu preciso construir autonomia intelectual para ele chegar no 6º ano e conseguir fluir dentro dessa diversidade de professores. Então essa atenção que ele pede para nós é também nesse sentido, tá bom? É compreender que eu preciso trabalhar a autonomia intelectual do meu aluno, porque ele vai para uma outra etapa, que é o ensino fundamental de 9 anos. Dentro do ensino fundamental de 9 anos, vai para uma outra etapa que é de 6º ao 9º, que é o 2º ciclo, tá bom? Eu tirei esse artigo porque é importante. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento, e está escrito dessa forma. Alfabetização e letramento, embora tenham conceitos separados, alfabetização muito mais ligada ao sistema de escrita alfabética, e o letramento é aprender a ler e escrever dentro das práticas sociais, dentro de tudo que eu faço no mundo, ok? O desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, a literatura, a música e demais artes, a educação física, assim como o aprendizado da matemática, da ciência, da história e da geografia, a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo da alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo, e particularmente na passagem do 1º para o 2º ano de escolaridade, dessa para o 3º ano. Mesmo quando o sistema... Aí eu vou explicar esse último aqui, ó. Por isso que eu falei rapidinho, que eu vou explicar essa parte aqui, ó. Que isso é importante para vocês. Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso da sua autonomia, fizer opção pelo regime seriado, hoje as escolas, elas têm a liberdade de se organizar, ou de forma seriada, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e aí vai, ou de forma ciclada, que seriam os ciclos. Nós temos o ciclo de alfabetização, 1º, 2º, 3º ano. Dentro desse ciclo, gente, a criança ela não sofre retenção, porque a gente entende que existe um bloco de alfabetização, que ela vai ter que viver esses 3 anos dentro desse bloco de alfabetização. E a informação é justamente isso, não existe retenção dentro desse bloco, independente se a escola é seriada ou ciclada. Vamos ler de novo. Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os 3 anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção. O que é não passível de interrupção? A criança, ela tem esse tempo estendido para poder ser alfabetizada. Ela não pode ser retida do 1º para o 2º ano, por exemplo. É isso que ele quer falar para a gente. Voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. Considerando as características do desenvolvimento dos alunos, cabe aos professores adotar uma forma de trabalho que proporcione maior mobilidade das crianças nas salas de aula.
e as leve a explorar mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura, a utilizar materiais que ofereçam oportunidades de raciocinar, manuseando-os e explorando as suas características e propriedades. Aqui ele fala como é que tem que ser trabalhado os 3 primeiros anos do ensino fundamental, que seriam destinados à alfabetização, ok? Então, assim, aquela aula de alfabetização que já tivemos, ou foi comigo ou com outro professor, é sobre isso que eles estão falando aqui, dentro desse artigo 30, sobre como trabalhar os 3 primeiros anos do ensino fundamental de 9 anos, ok? Como é que é a avaliação, a proposta de avaliação dentro das DCNs? É aquela proposta que nós já conhecemos. Avaliações de aprendizagem dentro, gente, de uma proposta da educação atual, dentro de uma visão progressista, o processo avaliativo tem uma perspectiva o quê? Formativa. A avaliação ela tem que ser formativa. A avaliação dos alunos, assim, realizada pelos professores, pela escola, como parte integrante da proposta curricular, da implementação do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica que deve ser de caráter processual, formativo e participativo. Ser contínua, cumulativa e diagnóstica, com vistas a identificar potencialidades, dificuldades de aprendizagem, detectar problemas de ensino. Quando a avaliação é formativa, a palavra formativa vem de formação. Eu acompanho o aluno ao longo do processo. Até a recuperação, eu descobri que o aluno não aprendeu determinado conteúdo, não consolidou determinado conteúdo que é importante. Eu vou aplicar uma recuperação processual. Ao longo do processo, eu vou fazendo a recomposição de conteúdo, das aprendizagens, para que ele chegue ao final do ano bem. O que era muito diferente de uma tendência tradicional, que dava aula para o aluno ao longo de um bimestre e ao final do bimestre aplicava uma prova, uma perspectiva somativa. Então nós saímos dessa perspectiva somativa, do modelo tradicional, e hoje a avaliação dentro das diretrizes, que é o nosso documento, que norteia o nosso trabalho, é uma normativa, tem força de lei, fala que a avaliação tem que ser processual, formativo e participativo. Que eu preciso identificar as dificuldades e sanar essas dificuldades ao longo do processo. Subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente, manter a família informada sobre o desempenho dos alunos. A avaliação formativa ela tem esse caráter de feedback, né? Dá os retornos tanto para o aluno quanto para as famílias. Reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados da avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes. Olha o nível que essa avaliação chega, ao ponto de uma família poder, sim, discutir conosco, né? Ou querer saber qual foi o processo avaliativo que reteve ou aprovou o seu filho. E caso ela não se sinta satisfeita com as nossas explicações, ela pode recorrer às instâncias superiores. Estão nas diretrizes essas orientações. Isso é importante, tá bom? E aí nós temos também uma parte sobre educação especial, também nessas DCNs. Ela fala que o projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar, amparado na legislação vigente, deverão contemplar a melhoria das condições do acesso e de permanência dos alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular. São as turmas de inclusão. Intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas e buscando a universalização do atendimento. O que eu trouxe aqui para vocês como informação, bem consta nas diretrizes, toda vez que a gente recebe, gente, alunos, né, nas turmas de inclusão, desde que eles têm esses laudos, né, de transtornos globais de desenvolvimento, alunos do espectro autista, altas habilidades, nós temos a possibilidade de ofertar para esse aluno um trabalho dentro das salas de recursos. As salas de recursos estão previstas por lei, deveriam estar em todas as escolas do Brasil. É um local onde tem uma pedagoga que vai auxiliar a professora e atender esse aluno no turno inverso para poder, junto de um trabalho mais específico, mais individualizado, acontece no máximo em duplo ali, descobrir quais são as barreiras
que interfere, que atrapalha desse aluno em aprender? E quais são as adequações necessárias que deverão ser feitas para que esse aluno consiga ser incluído de fato? Porque nós acreditamos que a inclusão começa pelo currículo. Se o currículo é a da escola, eu preciso buscar diminuir todas as barreiras ou eliminá-las para que esse aluno seja incluído. O atendimento educacional especializado poderá ser oferecido no contraturno, em salas de recursos multifuncionais, na própria escola, ou em outras escolas, ou em centros especializados, e será implementado por professores e profissionais com formação especializada, de acordo com o plano de atendimento aos alunos, que identifique suas necessidades educacionais específicas, defina os recursos necessários e as atividades a serem desenvolvidas. Então, o recurso que nós temos para poder, na turma de inclusão, melhor assistir os nossos alunos. O professor de sala de recurso, ele também auxilia muito o professor de sala de aula da turma de inclusão, né? Com atividades diferenciadas, influenciando de como ele pode, da melhor forma, atingir esse aluno. E vou falar para vocês, hoje é uma realidade as turmas de inclusão. Essas crianças estão na nossa sala de aula, estão na nossa escola, e a gente precisa aprender a trabalhar com elas. Precisa aprender a identificar quais são as barreiras que dificultam esse aprendizado delas. Precisamos aprender a fazer as devidas adequações curriculares, tanto a nível mobiliário, quanto a nível de currículo, de conteúdo, de intervenções, de atividades diferenciadas, de flexibilização da atividade, flexibilização do currículo. Isso é uma demanda que já está na nossa escola. Eu acredito que daqui a uns tempos, gente, todos os centros de ensino especiais vão desaparecer ou vão reduzir drasticamente. Já estão reduzindo drasticamente. Tem casos específicos ainda, professora, que algumas crianças precisam ficar? Sim. Mas entendem que a classe especial, ela é transitória? Esse aluno está na classe hoje, amanhã ele pode, de acordo com os seus avanços, que a gente enxerga a criança como ela é no momento presente, ela pode entrar numa turma de inclusão. Ela pode começar numa classe especial e depois ir para uma turma inclusiva. Ok? Então aqui, número 1. É correto afirmar que o documento Ensino Fundamental de 9 anos, Orientações para a Inclusão da Criança de 6 anos de idade, está falando que esse documento defende que a educação infantil e o ensino fundamental são indissociáveis. Ótimo. Ambos envolvem conhecimentos e afetos, saberes e valores, cuidados e atenção, seriedade e riso. Conceito lindo, tem tudo a ver. Vamos ler as demais para a gente ver se tem alguma que seja tão completa ou mais do que essa. O cuidado, a atenção e o acolhimento presente na educação infantil são substituídos por ações voltadas ao desenvolvimento cognitivo no ensino fundamental. Não, gente, não devem ser substituídas. As duas coisas acontecem conjuntamente. E quando a gente fala de afetividade, é impossível não lembrar de Valon. Valon, das teorias de aprendizagem, né, um psicólogo, fala muito de afetividade na construção do conhecimento. O desenvolvimento cognitivo, ele passa pela afetividade. Então, a gente não substitui, a gente alia. É em conjunto que eles devem acontecer. Então, a B não pode ser. Vamos para C? O ensino fundamental e a educação infantil têm objetivos distintos. A palavra distinto, vamos ver por que é distinto. Enquanto o primeiro deve assegurar a construção do conhecimento pelo aluno, na educação infantil o objetivo central é a guarda da criança. Não é a guarda da criança, ele quer fazer uma confusão aqui para nós sobre a questão do cuidado. Não é a guarda, e o objetivo não são distintos, eles se complementam. Então não pode ser a letra C. A educação infantil e o ensino fundamental são frequentemente separados. Por quê? Do ponto de vista dos especialistas em aprendizagem e desenvolvimento, essa fragmentação se faz necessária. A palavra fragmentação, gente, ela nunca vai ser bem-vinda na educação. Tudo que aparece como fragmentação, você pode circular a palavra e saber que a grande crítica à educação tradicional era a fragmentação. O ser humano, ele não é fragmentado, porque toda fragmentação, ela é esquizofrênica. Então, a fragmentação, ela não é bem vista. A gente fala de integração, de visão integral,
de visão holística. O ser humano, ele é um todo integrado, ele não é fragmentado. Então, automaticamente, a partir da palavra, você pode cortar aqui. A inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental foi uma proposta que teve por origem a necessidade de acolher mais crianças no ensino fundamental pela falta de creche. Não, gente. A necessidade, a gente viu, né? Foi assegurar um tempo maior de convívio escolar e, com isso, né, aprendizagem de qualidade para o aluno. Não tem nada a ver pela falta de creche. Então, de fato, ficamos com a letra A, um conceito até poético, né? Educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis. Ambos envolvem conhecimentos e afetos, saberes e valores, cuidados e atenção, seriedade e riso. Não pode faltar alegria, ok? Então, número 1, letra A. 2. O documento de diretrizes curriculares nacionais para ensino fundamental de 9 anos refere-se especificamente à base comum nacional do currículo pleno? Não. A base comum faz parte? Faz. Nós vimos isso nas diretrizes, falando um pouco sobre ela. Mas ela é especificamente, só fala a base comum? Lógico que não. É o mesmo que parâmetro curricular nacional para ensino fundamental? Não, gente, os PCNs, eles surgiram lá em 96, ele foi anterior às diretrizes, anterior à Base Nacional Comum Curricular, e os PCNs, eles eram orientações, eram sugestões para o trabalho pedagógico. Eles não tinham nem força de lei, eles nem eram normativos, eram, de fato, sugestões e orientações. Até hoje existe esse documento, ele não caiu em desuso, é um documento riquíssimo, só que ele não é normativo. E dentro das diretrizes nós não temos os PCNs, tá bom? Então a B não pode ser ela. Vamos ver a C? As diretrizes é um novo paradigma curricular, cujo objetivo é o desenvolvimento da cidadania. Isso mesmo, gente, as diretrizes, ela vai além dos conteúdos. Ela extrapola os conteúdos, é um novo paradigma. Hoje a gente fala de uma qualidade social da educação, e as diretrizes contemplam isso. E está lá escrito desse jeitinho, lá nas diretrizes. Ele é um novo paradigma curricular, cujo objetivo é o desenvolvimento da cidadania. Isso é importante vocês saberem, tá? A gente até fala que é uma proposição, é um novo paradigma, né? Ele de fato é voltado para além das transmissões de conteúdos. Ele fala e ele dialoga com uma vida na sua integralidade, ok? É uma orientação curricular direcionada a todas as modalidades da educação? E se eu falar para vocês que eu quebrei a cabeça com essa questão, e eu fui na letra da lei, e acredito que essa banca teve a coragem de trocar a palavra aplicada por direcionada, e isso que tornou essa questão errada, então a palavra que não seria direcionada, ela é aplicada a todas as modalidades da educação. E eu fiquei tentando achar qual era o erro dessa questão. Aí, olhando a letra da lei, conversei com uma outra amiga, né, que dá aula também. E ela falou, professor, ela falou, Leninha, eles trocaram uma palavra na letra da lei para tornar essa palavra, essa assertiva errada. Então, ela não é direcionada, ela é aplicada, ok, gente? Então, quando vocês dizem a palavra direcionada, troca por aplicada, tá bom? A todas as modalidades da educação. Modalidades. Que modalidades, professora? Educação de jovens e adultos, quilombola, indígena, educação do campo, são as modalidades da educação. Nós temos as etapas da educação, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e temos as modalidades que perpassam essas etapas, ok? Então, aqui é aplicada, por isso está errado. Foi elaborado pelas secretarias, ele fala que as diretrizes foram elaboradas pelas secretarias estaduais e municipais de educação. Não. Foi elaborada por quem, gente? Pelo Conselho Nacional de Educação. Quem elaborou as diretrizes foi o CNE, Conselho Nacional de Educação, e não as secretarias estaduais e municipais de educação. Então é importante saber quem elaborou as diretrizes, cair em concurso. Parece que é uma besteira, mas você pode errar uma questão, uma coisa simples como essa, ok? Então, de fato, a C é o correto. Mesmo se eu não soubesse essa palavrinha aqui, gente, eu quero que vocês entendam que as diretrizes é um novo paradigma curricular. Ela extrapola a questão dos conteúdos. Ela vê a integralidade do ser humano. Ela conversa com as questões sociais, econômicas, com a qualidade social da educação. É isso que é interessante a gente saber
sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Número 3. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos reúnem, entre outros assuntos, os princípios, os fundamentos e os procedimentos definidos pelo Conselho Nacional da Educação, CNE, para orientar as políticas públicas educacionais. Com relação aos princípios, aí vamos lembrar dos princípios éticos, políticos e estéticos. Norteadores a serem adotados pelos sistemas de ensino e pelas escolas, assinala a alternativa incorreta. Estamos procurando a errada. Os princípios estéticos estão relacionados com o cultivo da sensibilidade, da racionalidade, do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade. Corretíssimo. Quando eu falo de princípios estéticos, gente, eu sempre lembro das múltiplas linguagens, que é trabalhar todas as formas de linguagem, de expressão, expressão corporal, expressão por meio dos desenhos, expressão por meio do teatro, ok? B. Os princípios políticos referem-se à busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e aos outros benefícios. Corretíssimo. Os princípios éticos dizem respeito à justiça, à solidariedade, à responsabilidade, à liberdade e à autonomia. Muito bom. D. Os princípios estéticos tratam da valorização das diferentes manifestações culturais, e especialmente da cultura brasileira. Excelente. Sobrou a E como errada. Vamos descobrir qual é o erro que essa questão tem que tornou ela o nosso alvo da questão número 3. Os princípios políticos tratam do respeito à dignidade da pessoa humana e do compromisso com a promoção do bem-estar de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. Só que preconceito e discriminação, gente, estão ligados aos princípios éticos. Isso aqui, ó, está dentro dos princípios éticos, não políticos. É isso que torna essa questão errada. Colocou o que fazia parte do ético dentro do político. E isso, princípios éticos, faz a letra E ser a questão incorreta nessa número 3, ok? 4. O parecer do Conselho Nacional de Educação, número 11 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, afirma que, inserida em contextos diferentes, a proposta político-pedagógica, PPP das escolas, deve estar articulada à realidade do seu alunado, para que a comunidade escolar venha a conhecer melhor e valorizar a cultura local. Ótimo. Trata-se de uma condição importante para que os alunos possam se reconhecer como parte dessa cultura e construir identidades afirmativas, o que também pode levá-los a atuar sobre a sua realidade e transformá-la com base na maior compreensão de que adquirem sobre ela. A referida diretriz afirma também que, ao mesmo tempo, a escola deverá. Estamos falando aqui, gente, de um projeto político-pedagógico, em que é construído coletivamente, em que o aluno tem que virar protagonista. Então, a referida diretriz afirma também que, ao mesmo tempo, a escola deverá. Vamos lá. A. Garantir a apropriação do conhecimento pelos estudantes, melhoria do desempenho acadêmico por meio de propostas pedagógicas e currículo circunscrito aos conhecimentos factuais e conceituais e restrito aos componentes curriculares. Ele está falando que a escola tem que se restringir aos componentes curriculares. Circunscrito, gente, diz respeito a se definir só dentro do ambiente escolar, só dentro do currículo. Circunscrito quer dizer isso, tá bom? Então, ele está falando que a gente tem que se restringir aos componentes curriculares. Que o projeto, o PPP da escola tem que restringir aos componentes curriculares. Nós sabemos que não pode ser isso. Essa afirmativa está errada. A escola deverá, em vez de restringir, nós temos o quê? Maximizar. Nós temos que nos abrir e entender a escola como um lugar que está inserido numa comunidade, que
todo mundo tem que participar, que eu preciso extrapolar a dimensão dos componentes curriculares para a realidade desses alunos, para trabalhar as problemáticas dessa unidade escolar dentro desse contexto que ela está inserida. Então, a não pode ser. B, eliminar a transposição didática, trazendo para dentro da escola o conhecimento, conteúdos gêneros textuais, exatamente como esses elementos funcionam fora da escola. Pois educar é transferir a realidade externa para o contexto escolar. E aí, essa questão era difícil porque, se você não sabe o que é transposição didática, você teria dificuldade em resolver essa questão. O que é a transposição didática? É quando a gente transforma o conhecimento científico em um conteúdo didático mais acessível e compreensível para o aluno. Transposição didática a gente faz o tempo todo. A gente não pega conhecimento científico puro, bruto, e apresenta para os alunos. A gente cria uma atmosfera, a gente usa da transposição didática, transposição pedagógica, para poder trazer esse conteúdo mais palatável para o aluno. Por exemplo, eu dei uma aula essa semana sobre o sistema solar. Se eu fosse pegar o conhecimento científico de sistema solar, jamais meu aluno de terceiro ano conseguiria compreender esse conteúdo. Seria difícil eu trazer esse conhecimento científico puro, bruto, para dentro da sala de aula. Então a gente faz uma transposição didática, com todos os conhecimentos científicos para dentro da sala de aula. Então eu não posso eliminar, eu preciso usar sempre a transposição didática, ok? O conhecimento puro é para os cientistas, porque eles escolhem uma área do conhecimento para ele poder se debruçar para o estudo. Tanto é que uma linguagem muito científica não alcança o meu aluno, ok? Então essa não pode ser. A C, adotar em todas as disciplinas, ano, série, livros didáticos padronizados e completos, selecionados e terminados pela Secretaria de Educação. Os livros devem basear-se em dados científicos, concretos e mensuráveis, contendo ainda exercícios de fixação. Primeiro que, em um livro, nós não teremos todos os conteúdos. Por isso que o livro ele é um instrumento assim, que a gente utiliza em sala de aula, mas ele não é o único instrumento. Eu uso metodologia de projetos, eu faço projetos diferenciados, eu busco atividades diferenciadas, eu busco uma experiência. O livro ele não pode ser um único instrumento de uma sala de aula. Embora ele tenha sido utilizado dentro de uma dimensão tradicional como único recurso, hoje nós não reconhecemos ele como único recurso. Não que ele foi excluído, mas ele é só mais um instrumento na minha sala de aula. Então eu não posso adotar o livro como único recurso, por isso que essa não é, ok? Propiciar aos alunos condições para transitarem em outras culturas, para que transcendam seu universo local e se tornem aptos a participar de diferentes esferas da vida social, econômica e política. O nosso projeto político-pedagógico tem que alcançar e tem que buscar justamente isso aqui, gente. Mas vamos ver por que a E não poderia ser. Adotar como princípios norteadores das ações pedagógicas os princípios éticos e estéticos, evitando-se, essa palavra aqui, ó, evitando-se, se necessário, a abordagem do princípio político, quando houver laicidade e neutralidade da proposta pedagógica da instituição de ensino. O princípio político, ele faz parte, nós vimos isso hoje, os princípios do ensino fundamental de 9 anos, ético, político e estético. Eu não posso nem evitar, eu preciso possibilitar, eu preciso trabalhar o princípio político. Então a letra E não teria como. Então, de fato, sobrou a letra D, que é o conceito. Nós estamos procurando. A referida diretriz afirma também que, ao mesmo tempo, a escola deverá propiciar aos alunos condições para transitar em outras culturas, para que transcendam seu universo local e se tornem aptos a participar de diferentes esferas da vida social, econômica e política. Professora, mas você me falou agora que tem que partir, que tem que fazer em cima da realidade da criança. Nós podemos, é o nosso ponto de partida, a realidade da criança. Todo conhecimento se constrói a partir da realidade, mas não vamos permanecer nessa realidade. A partir da realidade, para eu linkar a vida da criança com a vida na escola, eu vou oferecendo e transitando e fluindo dentro de outras culturas, dentro de outros universos, dentro de outros conhecimentos. Vamos partir dela, mas não vamos ficar nela, ok?
Número 5. O direito à educação, entendido como direito inalienável do ser humano, constitui o fundamento maior das diretrizes nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Foi o nosso primeiro slide, né, que eu coloquei, que é direito inalienável. Acerca do currículo, a resolução do CNE define que, vamos falar agora de currículo, vimos lá nos slides que vocês vão revisitar em outro momento, depois dessa aula. O currículo. A base nacional comum e diversificada são os dois blocos distintos que compõem o ensino fundamental de 9 anos. Está errado porque eles não são distintos, eles se complementam. Nós vimos isso não tem escrito nos slides anteriores. A base nacional comum deve levar em conta, em sua organização, as particularidades da região em que a escola está situada. O que está errado nessa questão? Não é a base que vai levar em conta as particularidades, é a parte diversificada. Aqui deveria estar a parte diversificada e não base comum. Por isso que essa questão está errada. A base nacional comum curricular ela é igual para todas. O que leva em consideração as particularidades, gente, é a parte diversificada, ok? Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo serão definidas pelos sistemas de ensino e pelas escolas. Corretíssimo, a letrinha da lei aqui, ó. Próximos 3 primeiros anos do ensino fundamental devem ser organizados em série, não admitindo o formato de ciclo. Está errado porque os sistemas de ensino têm a liberdade de organizar suas escolas ou de forma seriada ou de forma ciclada, ok? Então, assim, foi fácil. Sabemos que a Base Nacional Comum Curricular é igual para todas as escolas do Brasil. E sabemos que a parte diversificada vai levar em consideração as particularidades da região em que a escola está situada, as demandas da escola, as necessidades da escola. Ok? Número 6. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, artigo 9º, o currículo do ensino fundamental tem como base as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeada pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. O foco nas experiências escolares significa o quê? Que a escola deve limitar as atividades dos alunos ao ambiente escolar, promovendo a conexão com os conteúdos tradicionais? Não. O foco é sempre expandir, tá? Não é limitar, é sempre expandir. Então não pode ser essa aqui. B. Que as orientações e as propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só terão concretude por meio das ações educativas que envolvem os alunos? Sim, acabamos de ler sobre isso, gente. Falamos em concretizar, né? As experiências, mão na massa. Então, realmente, as propostas curriculares só poderão acontecer quando tiver concretizado por meio das ações dos alunos. Não dá mais para assimilar conteúdo sem uma ação em cima do conteúdo. Falamos de Piaget, né? Essa relação do aluno com a construção do conhecimento, com a mão na massa, de concretizar de fato isso. Isso muda o modelo de educação. Isso é quando a gente fala de concretude, de relação, de vivência, foco nas experiências, como eu lembro do construtivismo, dessa concepção que nós adotamos, que nós abraçamos para a educação no Brasil. Ok? Por que essa está errada? Privilegiar o aprendizado individual, sem levar em consideração o trabalho em grupo, ou a colaboração entre alunos. Com certeza está errada, mas porque hoje, na BNCC, nós temos 10 competências gerais para a educação, e ela fala do trabalho em grupo, da empatia, da colaboração, da troca, das duplas colaborativas, então nunca individual e sempre coletivo, ok? Priorizar a transmissão de conteúdos, considerando a importância do desenvolvimento de habilidades emocionais em detrimento de outras áreas do conhecimento. O que está errado aqui é priorizar a transmissão de conteúdo, isso é muito tradicional. As diretrizes têm outro foco, ok? A 6 era tranquila, era fácil, ok? Vamos para a 7. O documento das diretrizes curriculares nacionais para ensino fundamental, artigo 6º, estabelece que os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas, das ações pedagógicas, os princípios
Muito fácil. Eu trouxe essas duas questões para vocês sobre os princípios, porque ora ela aparece desse jeito mais simples, que quer que você identifique o ético, político e estéticos. Ora, ela vai conceituar esses princípios. Então, você tem que saber as duas coisas. Então, nós sabemos que os princípios são éticos, políticos e estéticos. 7, letra A, também tranquilinha, facinho aí para nós. Ok? 8. De acordo com a resolução CNE-SEB, número 7 de 2010, que fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a avaliação deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Professora, eu entendo quando você fala que é formativa, participativa, contínua, mas o que é a diagnóstica? Uma das dimensões da avaliação, da aprendizagem, gente, é a dimensão diagnóstica. O que é a dimensão diagnóstica? É eu sempre, antes de iniciar qualquer tema, qualquer aula, eu conseguir verificar o que o meu aluno já sabe sobre aquilo, e a partir dali, eu realizar o meu trabalho e fazer o meu planejamento. Essa é a dimensão diagnóstica, bom? Sobre as implicações previstas na referida resolução como resultado da adoção do caráter a ser assumida pela avaliação, assinale a afirmativa incorreta. Vamos procurar qual é a afirmativa incorreta sobre a avaliação, ok? Aferir os diferentes graus de desempenho dos estudantes para fins de promoção e retenção nas sequências de séries, assim como para a organização de classes homogêneas sob o ponto de vista, que não tem aqui, desculpa, dos potenciais de aprendizagem. Gente, de cara, a gente sabe que a A é a incorreta. Por quê? Esse conceito está atrelado a uma avaliação na perspectiva somativa. É na perspectiva somativa que nós temos promoção e retenção, que a avaliação ela serve para mandar o aluno para o próximo ano ou reprovar o aluno. Antigamente, nós aprovávamos e reprovávamos os alunos, ou a gente criava as classes homogêneas. Vocês eram dessa época? Existia turma A, turma dos fortes, turma B, turma dos fracos, turma C, turma dos alunos que reprovaram. Nós tínhamos isso. Hoje a avaliação ela está para identificar potencialidades, dificuldades de aprendizagem, detectar problemas de ensino para poder resolvê-los, manter a família informada sobre o desempenho dos alunos. Hoje a avaliação na perspectiva formativa, ela reconhece o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes, subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente. E se eu falar para vocês que tudo isso aqui, ó, está descrito no slide anterior aí, falando sobre a avaliação nas diretrizes. Essa questão pegou a avaliação das diretrizes do ensino fundamental de 9 anos, copiou e colou numa questão de concurso, tá bom? Então, pensar em promoção, retenção, turmas homogêneas, tudo isso é perspectiva somativa da avaliação que hoje não é mais abraçada. Ficou lá na tendência tradicional, ok? 9. O artigo 7º da resolução de 2010, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, dispõe que as propostas curriculares do ensino fundamental visarão desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, mediante os objetivos previstos para essa etapa da escolarização. As opções a seguir apresentam objetivos que constam do referido artigo da resolução, à exceção de uma. Uma não consta no documento. E aí nós vamos olhar para todas elas, vamos ler com cuidado. Hoje nós sabemos qual é a intenção dessas diretrizes, quais são as ideias principais dessas diretrizes, a gente vai conseguir responder, ok? Essas diretrizes, vamos achar que está errado, ok? Ela foi criada pensando no desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo? Sim, está no ensino fundamental, esse é um dos objetivos.
das diretrizes, ensino fundamental, sobretudo nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Então, essa está certa. A preparação para o ingresso no mundo do trabalho por meio da iniciação profissional. Galera, vamos pensar. Iniciação profissional no ensino fundamental de 9 anos? Vamos deixar essa questão aqui, vamos ler as demais. Iniciação profissional está muito mais ligada ao ensino médio, não é mesmo? Mas vamos deixar ela aí e vamos ler as demais. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade? Com certeza, vimos isso. A compreensão, a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo, com certeza, isso perpassa todas as etapas. Construir o estudante para que ele possa ser protagonista no mundo onde ele está inserido. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, lemos isso hoje. Então, a única questão que não encaixa para nós dentro do ensino fundamental de 9 anos, gente, é essa iniciação profissional, que ela vai se encaixar lá nas diretrizes para o ensino médio. Então, essa B aqui, ó, é errada, tá? Nós estamos procurando a exceção, certo? Então, essa aqui é a exceção dentro das diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos. Ok? 10. De acordo com a resolução, Conselho Nacional de Educação, no 7 de 2010, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, as reformulações necessárias deveriam ocorrer por meio de processos participativos relacionados à gestão democrática. Falamos sobre gestão democrática hoje. Um dos documentos da escola a ser reformulado é descrito da seguinte forma: traduz a proposta educativa construída pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características dos alunos, nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares nacionais e dos respectivos sistemas de ensino. Nós estamos falando, gente, de regimento escolar, de proposta pedagógica curricular, de projeto político-pedagógico, de livro de registro pedagógico ou de plano de gestão pedagógica. Esse conceito, gente, está bem reformulado no slide anterior que a gente acabou de ler sobre gestão, né? Gestão democrática, que é a construção do PPP, e esse documento está falando aqui do nosso PPP, do projeto político-pedagógico. É justamente o conceito, traduz a proposta educativa construída pela comunidade educativa no exercício de sua autonomia, com base nas características dos alunos, dos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares nacionais, porque a gente faz alinhada com os documentos, e dos respectivos sistemas de ensino. Uma questão fácil, traz o conceito de projeto político-pedagógico para nós. Ok? E a 11, assinale a alternativa que preencha corretamente respectivamente as lacunas na redação do artigo 10 da resolução do CNE-CEB número 7 de 2010, das diretrizes curriculares nacionais para ensino fundamental de 9 anos. O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Não tem nem como a gente errar isso, que a gente falou tanto isso, né? É para a gente poder lembrar, o currículo sempre vai ter a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e uma parte diversificada, que vão estar integrada, que se complementam. Isso a gente não pode esquecer. Então, sem dúvida, a 11 vai ser a letra E, uma Base Nacional Comum e uma parte diversificada. Isso é o currículo. Está descrito, essa é a letra da lei, tá? Foi descrito desse jeitinho. A questão de concurso podia você poder completar aqui e aqui. Aqui, Base Nacional Comum, e aqui, parte diversificada. Aqui nós temos o gabarito. Então, ó, meu abraço, deixo meu beijo para vocês, tenham um excelente final de semana.